Meus queridos irmãos, que os bons espíritos nos amparem a todos no estudo da noite, que o Cristo nos abençoe a todos, nos ampare, nos fortaleça, para que tenhamos um estudo proveitoso das inspirações espirituais. O Livro dos Espíritos, ele é a base da doutrina espírita. Ele traz, no seu contexto, respostas a todas as nossas indagações humanas. Editado em 18 de abril de 1857, ele é hoje tão atual quanto há 155 anos, quando foi publicado pela primeira vez. E isso é um fato extraordinário, impossível ignorá-lo, porque nesses 155 anos as coisas mudaram uma enormidade. O que era o mundo há 150 anos atrás, o que é hoje, é outro mundo. E o Livro dos Espíritos ficou ainda mais atualizado dentro desse tempo, em termos de evolução, muito longo. Ressalto a sua abrangência. Kardec foi um sábio ao selecionar os assuntos e organizar pedagogicamente para justamente dar essas respostas que nós buscamos no contexto kardeciano. Nós ficamos assim verdadeiramente encantados quando já naquela época os espíritos respondiam a questões que ainda hoje o homem tem dúvidas, ainda não firmou uma posição sobre determinados princípios que regem a nossa vida no mundo material e no mundo espiritual. Nós chamaríamos o Livro dos Espíritos de um livro de cabeceira. Nós deveríamos ler uma questão por dia do Livro dos Espíritos. Para quem não leu o livro, não atentou, ele tem 1019 perguntas e 1019 respostas para 1019 problemas humanos. Então, Allan Kardec era um pedagogo, era um didata. E ele arrumou um questionário, quando ele viu que era possível fazer pergunta aos espíritos, que os espíritos, de muito boa vontade, prestavam esclarecimentos, ele organizou todo um questionário racionalmente organizado para cobrir todas as situações do nosso mundo, da nossa vida. E foi, durante algum tempo, o trabalho de enviar essas perguntas aos espíritos, que as respondiam com profunda racionalidade. Nós diríamos que o Livro dos Espíritos é a palavra da racionalidade. Ele nos permite raciocinar em termos de fé. Aquele conceito antiquado do crê ou morre, as pessoas se tornarem crentes daquilo que não estão convencidas, sob pena de certos terrores teológicos. O Livro dos Espíritos aposentou tudo isso. Ele nos dá a chance, a possibilidade de fazermos lógica sobre aquilo que acreditamos.
bom senso, coerência, nenhuma imposição. As tradições religiosas nos trouxeram aquela arcaica, superada fé cega, que já não cabe mais num terceiro milênio. No momento em que os aviões cruzam aí a estratosfera, viajando de um continente a outro, que os navios submarinos cruzam os fundos dos oceanos, que hoje, já através de um aparelhinho celular, nós teclamos alguns dígitos e falamos com alguém lá do outro lado do planeta, ainda acreditarmos que existem seres com chifre e rabo, com um tridente assim, a esperar as pessoas, é uma concepção primitivista, muito a gosto da Idade Média. Mas hoje nós estamos na era atômica. Hoje nós já falamos em transmissões digitais, em todos os modernismos que, se fôssemos listar, perderíamos a conta. Então, nesse aspecto, o Livro dos Espíritos nos traz uma contribuição extraordinária. Aquele Deus antropomórfico, de paixões, com as mazelas humanas, temperamental, foi substituído no contexto espírita com uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É bem mais consentâneo com os nossos tempos, que Deus é a inteligência suprema, que nós vemos em tudo que nos cerca, nas leis naturais, extraordinária inteligência, que guia todas as coisas, com lógica, com coerência, com harmonia. E a desarmonia é causada pela interferência do homem nos seus atos que ferem a ecologia. As leis naturais são perfeição das perfeições e nos traz aquele equilíbrio que nós precisamos para nos movimentarmos no planeta terrestre. O nosso globo maravilhoso aí, flutuando no éter cósmico aí em volta do Sol, em órbita regularíssima, com estágios consecutivos para a sucessão dos dias e das noites, das estações do ano, tudo aquilo de que precisamos para o equilíbrio da vida planetária. E, meus amigos, não podemos, em nenhuma hipótese, dizer que isso é obra do acaso. A mecânica celeste, ela é de tal obra de perfeição, que dizer que é fruto do acaso. O que é o acaso? Quem é o acaso? O que é o acaso? O acaso não é nada. E o nada, o ninguém pode criar uma obra de perfeição. Então nós vemos que o vapor d'água vai às esferas altas e se transforma em nuvens e depois vem como um regador assim, regando toda a terra para que se dê o processo da germinação, da fecundação do solo, tudo isso dentro de uma racionalidade excepcional. Os raios que tanto nos assustam, a vida na Terra seria impossível se não existissem os raios. Há certos fenômenos eletroquímicos que dependem das faíscas elétricas que cruzam o céu, assustando as pessoas mais tímidas. Conheci uma senhora que, quando o tempo fechava, ela pegava uma toalha bem grande e cobriu o espelho. Todos os espelhos da casa eram cobertos por um pano, porque ela dizia que o espelho atraía o raio, que não é verdade. O raio, ele é atraído por um ponto de contato mais próximo, o mais próximo possível daquela descarga elétrica, é aí que ele se precipita, é a ação do para-raio.
Então, o homem com inteligência criou o para-raio para receber as descargas elétricas atmosféricas, que tanto assustam, mas que são um elemento natural. O Livro dos Espíritos, em resumo, ele é uma síntese, porque Allan Kardec não poderia fazer uma quantidade de perguntas aos espíritos que não coubesse num volume de tamanho razoável. E nós diríamos que 1019 perguntas já é um número acima de 1000. Então, foi planejado pela espiritualidade superior a continuidade desse trabalho. A vinda de não só continuadores humanos, como outros trabalhos literários para dar um desenvolvimento, uma sequência àquilo iniciado pelo Livro dos Espíritos. E é por isso, meus amigos, que nós batemos nessa tecla. É necessário ler o Livro dos Espíritos. Ninguém conhecerá a doutrina espírita com profundidade sem estudar o Livro dos Espíritos. Então, voltamos àquele comentário inicial de que ele é um livro de cabeceira para se ler e meditar cada questão por dia. E como são 1019 questões, dá algo mais que 3 anos para se ler as 1019 questões do Livro dos Espíritos. Allan Kardec teve uma ideia bastante saudável e ele escreveu um livrinho que eu diria que quando uma pessoa se interessa pelo Espiritismo, deveria primeiramente ler esse livro. Nós, assim, espíritas mais velhos, ou menos jovens, para ser mais agradável, nós estamos convencidos de que esse livrinho, que é um livro pequeno, fácil de ser lido, e o nome dele é O que é o Espiritismo. Poucos espíritas leram esse livro, O que é o Espiritismo. Porque a pessoa lendo O que é o Espiritismo, ele tem uma introdução ao Livro dos Espíritos. Ele coloca aquele estudante da temática espírita no seu devido lugar. Ele passa a entender com quem está lidando através desse livrinho simpático, tão simples, fininho, porque o Livro dos Espíritos é dessa grossura. O que é o Espiritismo? É um livrinho pequenininho, mas muito, muito importante para nós nos situarmos no contexto espírita. Allan Kardec publicou vários livros em sequência, desenvolvendo temas específicos, como o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro que comenta o Evangelho de Jesus. No Livro dos Espíritos, os Espíritos disseram a Kardec, ante a resposta, qual a pessoa, o modelo humano mais perfeito que Deus colocou na Terra. E os Espíritos foram unânimes em afirmar que Jesus era esse modelo. Ele foi o Filho de Deus colocado no mundo para servir de modelo à humanidade terrestre. E ele foi esse grande modelo. Mas não dava no Livro dos Espíritos para explicar, comentar todo o Evangelho do Cristo. Então Kardec publicou o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um conjunto de comentários de todas as passagens do Novo Testamento, à luz da espiritualidade. Informa os amigos que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é lido, estudado no mundo espiritual. Aquele resumo majestoso do Evangelho, fechado neste livro, ele é estudado também no mundo espiritual.
Kardec publicou o Livro dos Médiuns, que é um outro segmento. No Livro dos Espíritos fala de mediunidade, mas não aprofunda, porque o Livro dos Espíritos ficaria imenso, de apresentar a base, os temas básicos. Se alguém está a braços com a mediunidade, precisa necessariamente ler o Livro dos Médiuns, para saber onde está pondo os pés, o que está fazendo numa reunião mediúnica. E as respostas estão no Livro dos Médiuns. Todos os médiuns, aqueles que atuam como médiuns, devem ter em casa o Livro dos Médiuns para as suas consultas, os seus estudos. Ele nos deu a Gênese, o próprio nome está dizendo o que se refere ao livro. A Gênese. Nós temos no Antigo Testamento a Gênese mosaica, mas que nos apresenta o que foi apresentada à humanidade primitiva com uma linguagem própria da época. Naquele tempo, sequer se fazia ideia de que a Terra era um planeta, que era um astro como os demais que nós vemos brilhando no céu à noite, nas noites claras, límpidas. A Terra é mais uma estrela, entre aspas, claro, é um planeta, não é uma estrela, mas é um astro celeste. Naquele tempo, não era possível passar isso à humanidade. Então, a Gênese mosaica apresentou quase que uma ficção, uma fantasia ao gosto da mentalidade da época. E Allan Kardec nos deu a Gênese, que é um livro extraordinário, que aborda um segmento a mais do contexto geral. Então, vejam, amigos, nós perguntamos, não há, assim, uma formidável lógica em tudo isso para que seja apenas obra do acaso? Muitas pessoas dizem, mas é o acaso. E eu volto a perguntar, o que é o acaso? Quem é essa personalidade chamada acaso? Que cria situações racionais, lógicas, maravilhosas, objetivando a melhoria do mundo, o enriquecimento de informações à alma humana. Então, não foi aleatoriamente que esses livros chegaram, dando continuidade à obra de Allan Kardec. No Evangelho, no Velho Testamento, falamos da Gênese mosaica, Moisés nos disse o que não fazer, revelando a lei de justiça. Jesus veio nos falar o que devemos fazer, revelando a lei de amor. E a doutrina espírita veio nos dizer por que fazer. Moisés diz o que não fazer, Jesus o que fazer, e o Espiritismo por que fazer, revelando a lei da responsabilidade, do dever de cada um de nós. Então vejam, Jesus disse, Moisés disse, não matar, não roubar, não furtar, não adulterar, não dar falso testemunho, não usar o nome do Senhor em vão. Tudo que não é proibido é permitido. Então Moisés procurou dizer o que não se deve fazer, caracterizando um código de justiça para o homem da época. Jesus fez exatamente o inverso. Ele nos disse o que nós temos que fazer. Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nós temos que amar até os inimigos. Se alguém nos pedir para carregar uma milha, levemos mais 2. E vai por aí. Então, Jesus ensinou ao que devemos fazer. A doutrina espírita, ela vem nos dizer
por que fazer isso. E nos apresenta uma série de situações da alma humana nas suas experiências terrestres, nos apontando as causas fundamentais das coisas que nos atingem, de um passado que volta. Meus amigos, quem semeia ventos colhe tempestade, mas quem planta flores colhe perfumes. E é essa a mensagem da doutrina espírita, nos conclamando a uma vida retilínea, a uma vida de responsabilidade, é a mensagem do dever. Allan Kardec deixou esse mundo com o Pentateuco kardeciano perfeitamente editado, domínio público, algo em torno de 150 anos. E depois, parece que por um passe de mágica, vieram os continuadores da obra de Kardec. Nós estaríamos Gabriel Delane, Leon Denis, e outros continuadores que se destacaram, como Camille Flammarion, como César Lombroso, e muitos outros que deram continuação à obra de Kardec. Aqueles médiuns da Sociedade Espírita de Paris, que foi a instituição criada por Allan Kardec para materializar na Terra a obra espírita, e a deixou completa, perfeita, para a posteridade. Vieram depois outros médiuns extraordinários, como a dona Elizabeth Esperance. Ela foi um médium de efeitos físicos, que escreveu um único livro, Do País das Sombras. Ela faz uma autobiografia, contando todas as suas experiências mediúnicas, ou pelo menos as mais estupendas, e ela deu uma contribuição muito grande para a obra espírita. Vera Krianovsky, a menina russa, que foi médium mecânico, ela não acompanhava o que o braço escrevia. Lembra um pouco o Chico Xavier, que punha a mão esquerda sobre os olhos, enquanto o lápis corria sobre o papel. Vera nos deu uma quantidade enorme de romances na lavra do Conde Rochester, romances belíssimos, empolgantes mesmo, numa linguagem gótica nem sempre compreendida pelos leitores. Ele faz uma excursão pelas páginas da história e todos aqueles fatos momentosos da história da humanidade, Rochester nos apresenta num belíssimo romance. Ele nos deu, em 2 volumes, o Romance de uma Rainha, que versa sobre o Antigo Egito. Ele nos leva ao trivial da civilização egípcia, tanto na vida do povo, das classes modestas, como na vida palaciana, entre o faraó e seus familiares, seus asseclas, seus apaniguados, todos aqueles que o faraó tinha na sua corte de realeza. Vieram outros médiuns e outros editores espíritas consagrados. Camille Flammarion nos deixou muitos livros encantadores. Flammarion era astrônomo, e os seus livros quase sempre versam sobre os fenômenos celestes. E a gente aprende muito com Flammarion em termos de estudo estelar. Amália Domingos Soller foi uma outra continuadora da obra de Allan Kardec, e o livro mais destacado, entre vários, Memórias do Padre Germano, é um doce livro.
É um gosto prazeroso estudar este livro de Amália Domingos Sólido. Mas não foram só os valores internacionais. Nós tivemos Leslie Flint, na Inglaterra, que foi o maior médium de voz direta da história da humanidade. Ele provou, com a ajuda de cientistas da época, a realidade dos fenômenos de voz direta. Nós tivemos a oportunidade de, na nossa reunião de efeitos físicos, ter várias vezes o fenômeno de voz direta. Você, de um canto da sala, saía uma voz que não era a voz de nenhum dos elementos do grupo mediúnico, era uma voz bastante diferente, acentuadamente diferente. Era uma voz grave, grossa, e dando instruções, e ali estava a parede. Mas você ouvia a voz, clara, nítida, perceptível. E Leslie Flint foi esse médium excepcional, e todos os recursos foram usados pelos cientistas para coibir qualquer hipótese de fraude. Então, Leslie Flint foi realmente um médium excepcional e deu a vida desde a infância pela divulgação desse fenômeno. Viveu para a causa. Aqui no Brasil, nós tivemos a dona Ivone do Amaral Pereira, que nos deu muitos maravilhosos livros. O best-seller, a obra principal dela, é Memórias de um Suicida, escrito por Camilo Castelo Branco, que foi um notável escritor português que matou-se com um tiro na cabeça. E ele conta toda a sua história, todos os seus dramalhões, por esse ato bastante irresponsável, que é pôr termo à vida com um tiro na cabeça. O suicídio é o pior caminho que o espírito pode escolher para o seu calvário, porque ele vai resgatar esse erro terrível de uma forma dramática e para depois de passar todo esse reparo, voltar ao ponto que ele havia falido para recomeçar as suas provações necessárias ao seu progresso espiritual. Tivemos Chico Xavier, a professora Zilda Gama. Zilda Gama escrevia pela sua mão Victor Hugo, ou Victor Hugo, como querem os franceses. E era uma professorinha primária que lutava com muitas e muitas dificuldades. Ela ajudou a criar 5 irmãs, com um salário, era uma heroína. O salário de professora criou 5 irmãs. As irmãs se emanciparam, a caçula casou-se, teve 5 filhos e morreu. E a dona professora Zilda Gama assumiu os 5 sobrinhos, com salário de professora. Depois de ter criado as irmãs, criou 5 sobrinhos. E teve a bênção da mão amiga de Victor Hugo. Ela publicou livros extraordinários, tão bons quanto aqueles escritos por Victor Hugo quando homem, em França, falando sobre a Bastilha, sobre a Revolução Francesa, aqueles romances extraordinários que nos agradaram a todos, né? E por que não falar do Chico Xavier, que foi o nosso irmão, nosso querido companheiro lá de Minas Gerais, que psicografou 430 livros aproximadamente, e mais 50 de coautoria e 50 livros escritos sobre o Chico Xavier. Então, ele nos legou cerca de 520 a 530 livros, livros excepcionais.
Nós não podemos deixar que essa vida se acabe sem que a gente leia as obras do Chico Xavier. E agora, mais recentemente, Divaldo Pereira Franco vai na mesma picada do Chico em termos de livros, já estando aí na casa de 300 livros publicados, também livros excepcionais, embora a missão do Divaldo seja a palestra pública, a oratório, a exposição das temáticas espíritas, mas ele acumulou a função de psicógrafo e tem uma quantidade enorme de livros publicados. Então, meus amigos, aqui que nós concluímos tudo isso. O que eram aquelas mesas girantes ao tempo de Allan Kardec, aos tempos modernos? Qual é a leitura que nós fazemos disso? É de que há uma inteligência, há um planejamento tocando tudo isso. Tanto aqueles médios espetaculares. Meus amigos, eu fui assistir mais de uma vez o fenômeno de pintura mediúnica. Eu tive a oportunidade de ver o médium pintor pintar simultaneamente com a mão e com o pé, ou pintar dois quadros diferentes. E um assinar Toulouse-Lautrec e o outro assinar Renoir. Meu amigo, se você conseguir chegar perto de Renoir, é um feito extraordinário. Agora imagine pintar Renoir com uma mão e o outro pintor com a outra. É aquela competência renascentista que não dá para explicar. Então é muito mais fácil para nós, pessoas de bom senso, concordar com o Livro dos Espíritos, de que esses seres luminares, eles não morreram, eles apenas mudaram de endereço. Eles deixaram a Terra para pairar em regiões espirituais. E eles voltam a provar a imortalidade da alma, que é uma coisa muito boa, que mostra que nós não vamos virar pó no sepulcro, que é a coisa mais triste. Para quem é jovem, não pensa muito, mas as pessoas de cabelos grisalhos, elas já se avizinham da eternidade, daquele momento de deixar os ossos terrestres e vestir a indumentária espiritual. Então, essa prova da imortalidade dos grandes pintores, eu tive a oportunidade de ver um quadro feito por uma médium, uma senhora. Ela pintou um belíssimo quadro e assinou como um pintor renascentista com um dos pés. Então se colocou perto dos pés todo o material de pintura, inclusive umas esponjas, para que a hora que o espírito queria, ele passava o pé da senhora ali, tirava o excesso de tinta, para mudar a cor da tinta. E saiu um quadro maravilhoso, um campo de trigo. Um trabalhador ceifando, cortando o trigo para empilhar numa carroça. Era assim o quadro. E assinou um pintor renascentista. Meus amigos, com o pé. Eu gostaria de... Eu prefiro acreditar que foi aquele imortal que voltou para pintar, do que achar que aquela senhora, com o pé, fosse capaz de reproduzir um trabalho digno de um museu de arte, uma obra-prima. E nós comparamos, tivemos o cuidado de olhar o quadro e comparar com o quadro daquele autor existente no museu, e havia uma grande semelhança de estilo de pintura. Então, meus amigos, tudo isso começou com o Livro dos Espíritos. Ele é a base da doutrina.
Nada existe em doutrina espírita sem o livro dos Espíritos. Ele é a essência, a nossa base. E é por isso que nessa noite nós falamos a respeito dessa obra monumental, que em 155 anos ficou mais atualizada do que no seu passado remoto. Eu agradeço a atenção dos amigos, muito obrigado, que Deus nos abençoe a todos.